Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos à nossa partilha da palavra aqui pela TV Kairos. Se você ainda não conhece o nosso trabalho enquanto comunidade católica Kairos, eu te convido a nos visitar em outros vídeos, na nossa transmissão, em outros momentos da nossa transmissão, para que você conheça mais o nosso trabalho, né? Nós temos o trabalho missionário de evangelização, mas também temos o cuidado com aqueles que o Senhor nos confiou, né, a ver e amar, né, na face daqueles que sofrem, a face de Cristo, que são os dependentes químicos, aqueles que o Senhor manda para nós acolhermos. Então acompanhe o nosso trabalho pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, né, pelo Facebook, por onde você conseguir. Conheça um pouco mais nossa obra, que vai muito além de missionar. Missionar faz parte, mas a nossa missão é viver e experimentar o desígnio daquilo que Deus deseja em nossa vida e nossa história, numa vivência profunda do carisma Kairos, propagando uma profunda cultura de Pentecoste, do batismo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a nossa história e também sobre aqueles a qual o Senhor nos confia. Hoje, sexta-feira, dia 26 de janeiro, nós lembramos da memória obrigatória de São Timóteo e São Tito, são bispos que na época de São Paulo foram companheiros, né, amigos de São Paulo, discípulos de São Paulo, e que também, através das suas cartas, das cartas direcionadas de São Paulo a eles, também deixaram para nós uma riqueza espiritual muito grande, e que nós possamos também absorver deles essa riqueza para que possamos crescer cada vez mais no que destina a nossa missão. Vamos então ao evangelho de hoje, dessa sexta-feira, está em Lucas, capítulo 10, de 1 a 9, que vai dizer assim para nós, ó. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei, bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez nos deparamos com um evangelho conhecido para nós, né? De modo particular, essa parte que fala para nós que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Aqui temos um aspecto vocacional, e de fato, esse é um texto no âmbito vocacional. E especificamente trata da vocação missionária. Vimos o envio dos discípulos, dos 72 discípulos, os 72 aqui tem um significado muito importante, que o 72 significa universalidade da igreja, que esse envio é destinado a mim, a você, a cada um de nós, que somos configurados no nosso batismo. Mas todos nós, quando fazemos uma experiência profunda com Jesus,
quando deixamos nos guiar pelo Espírito Santo, nós temos a inclinação para missionar, né? Para ir. Mas quem envia é o Senhor. E parece até que esse texto, vamos dizer assim, parece que é uma propaganda não enganosa, mas uma propaganda que talvez que contradiz, né? Porque uma falsa propaganda vocacional. Porque como se ele está enviando, só que vamos encontrar lobos, né? Vamos ser enviados como cordeiros no meio de lobos? Como assim? Né? Não é que essa dimensão vocacional da missão é uma dimensão desmotivadora. Não. O Senhor já está falando que se deixarmos assumir essa missão de Jesus em nossa vida, em nossa história, nós vamos passar por desafios, por exigências, por dificuldades. Mas o que vai nos sustentar? Se nós não nos apegarmos às coisas, às pessoas, às circunstâncias. Porque nós temos que lembrar que o missionário é aquele que comunica a paz. E essa paz vem de um desapego mundano, das coisas mundanas, das situações mundanas. Quando nós nos desapegamos dessas coisas, nós nos tornamos livres para ser quem Deus quer que nós sejamos. Talvez essa palavra é muito direcionada profeticamente para nós da comunidade católica Kairos, mas para você também que nos acompanha aí da sua casa, da sua comunidade, porque nós temos essa experiência de missionário, essa vocação específica da missão, né? Temos, né, vários missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, mas esse missionar de ir em dois, esse, como o padre dizia no início, é para todos nós, mas que precisa ser feito com muita oração, com desapego, né? Sem ficar se preocupando com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai beber. Deus há de providenciar tudo. E o missionário que não acredita na providência de Deus jamais conseguirá ser verdadeiramente um missionário. Nosso fundador Jorge sempre diz para nós, né? Coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Como acreditar numa verdade dessa? Só é possível acreditar nisso se eu vivo o batismo no Espírito Santo, se eu vivo a experiência íntima com a palavra de Deus, se eu rezo, se eu busco o batismo no Espírito Santo, se eu coloco em prática aquilo que o Senhor me inspira na sua palavra. É assim que eu vou missionar. É quando eu coloco a vontade de Deus acima de tudo e de todos. Então essa é a forma de missionar. Essa é a forma que vamos realizar essa vocação em nós. E essa missão pode acontecer tanto dentro, como fora, extra. Dentro, que eu digo, na realidade que nós vivemos, né? Aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua paróquia, onde você estiver. E a realidade fora, que é a nossa realidade da comunidade católica Kairos, que é fora da sede, né? Até na sede tem a nossa missão, mas que é fora da sede, nas casas de missões, lá nos Estados Unidos, lá em Portugal, lá na África e nos outros países que o Senhor vai nos dar a graça de entrar. Só que para isso precisa ser feito com muita oração. Repito, com muito desapego. Se não for assim, desmorona, não tem raízes, né? Como dizia nos evangelhos de ontem, não tem raízes. E quem não tem raiz não está fincado em lugar nenhum, não está em lugar nenhum. Eu estou padre, sou padre e estou enraizado na comunidade católica Kairos para viver esse carisma de graça, esse tempo de graça em nossa vida, em nossa história. Mas e você? Dentro da experiência de fé, está enraizado em nosso Senhor Jesus Cristo? Está enraizado na palavra? Porque se não estiver, não conseguirá sustentar a missão que o Senhor te convida na realidade que você está. Que as palavras do Santo Evangelho nos ajudem a tomar essa consciência. Missão dada é missão cumprida, porque o Senhor nos vai dar toda a condição necessária para realizarmos a nossa missão. Deus
abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.